E não sei o que que houve aí, mas o Instagram eu acho que mudou o layout. E eu tive que entrar na live por outro caminho, que não o usual. Vamos lá. Roberto, eu tô e o Roberto não tá. Estão me ouvindo aí? Quem tá aqui? Adri, vocês me escutam aí? Se alguém puder informar, por favor. Tá me ouvindo, Roberto? Ah, agora sim, agora estou te ouvindo e te vendo. Tava pausado. Obrigado, Tudo bem aí Daniel. contigo? Tudo ótimo, cara. Tudo ótimo. Quer dizer que essa bandeira de Garsten aí Ali, ó. enfeita o teu ambiente de trabalho, é isso? Exatamente. Ganhei do Lucas Cassiano. Ah, é? Essa bandeira, ela também é o símbolo dos libertários, não, os Exatamente. anarquistas, que muitos não conhecem a história da bandeira, né? Vamos É, combinar. tu pode nos contar, né? Depois a gente conta. Eduardo, em primeiro lugar, queria te agradecer o convite, ou melhor, a aceitação do convite, né? Eu sei que tu é um cara triocupado, está sempre correndo, fazendo coisas, tu é um homem que não apenas pensa no futuro, mas faz com que ele se realize hoje, né? E eu vou te dizer que eu fico bastante emocionado em te ter aqui comigo, conversando, para a gente poder registrar um pouco da nossa experiência, né? Muito mais a tua experiência do que a minha propriamente hoje, porque eu tenho falado todos os dias quase e tu é um cara assim que atua muito mais nos bastidores propriamente do movimento liberal do que te expõe como eu tenho certeza que a maioria do público gostaria, né? Sempre que tu participa ativamente, expondo as tuas ideias ou demonstrando coisas com as tuas atitudes, a gente vê que tem aí um cara com muita determinação, com bastante ousadia, que tem convicções claras e que não guarda elas para si, né, mas transforma elas em ações que se convertem em benefícios para toda a sociedade, né? Então isso é admirável e eu só tenho convidado aqui para a gente conversar pessoas que são admiráveis, tá? E tu é uma delas. Obrigado. Então, o objetivo das conversas que eu tenho tido com os amigos ou com aqueles com os quais eu compartilho princípios, valores, ideais, é o de mostrar para a sociedade que existem pessoas como tu, tá? E que o Brasil é um país onde é possível que a gente o torne em algo muito melhor do que a gente vem experimentando, né? Uma luta que a gente vem fazendo há muito tempo, tu inclusive, eu também. Nunca encontramos, digamos assim, a fórmula certa para fazer isso,
mas recentemente, tanto na tua atividade, como um ativista, vamos dizer assim, quanto na minha mesmo, a gente está começando a entender qual é o processo político que é necessário no Brasil e como é que a gente vai conseguir fazer as mudanças para que o país realmente se torne mais civilizado, mais livre e, consequentemente, mais próspero, né? Então, eu queria assim que tu, como alguém que serve de exemplo para muitos jovens que ainda não descobriram o caminho das ideias liberais, das ideias que defendem os direitos individuais que cada um de nós temos, uma sociedade baseada no respeito mútuo, no Estado de Direito, no livre mercado, etc. Eu gostaria que tu expusesse um pouco a tua trajetória pessoal, não apenas no que se refere ao desenvolvimento dessas ideias, como tu te envolveste com elas, tanto intelectual quanto institucionalmente, mas também como é que é a tua vida empresarial, como é que foi a tua formação, enfim, educacional e tal, para que a gente possa ficar te ouvindo aqui e, e sonhando com que um dia muitos outros brasileiros seguirão o teu caminho. Ó, Roberto, a honra é minha, a gente tá conversando aqui. Eu tenho, eu sempre digo que eu tenho a sorte de ter bons amigos, tá? Eu acho que é o que me ajuda muito, ter uma boa família e bons amigos, tá? É o que nos ajuda a nos manter, a ter a fé que a gente tem e a gente poder tocar para frente as coisas, os nossos ideais, o que a gente acredita. Eu acho que uma das maiores sortes da minha vida foi eu ter sido convidado pelo Carlinhos Biderman, que é meu padrinho, a entrar no IE em 1986. O IE tinha um ano e pouco, né? Começou em dezembro de 84, fundador do IE, grande fundador do IE. E o IE foi uma base para mim, assim, maravilhosa, onde encontrei respostas a uma série de coisas que eu me questionava aos 20 e poucos anos, né? 26 anos, e não achava certo algumas coisas que aconteciam e eu dizia, onde é que está a resposta disso? Um dia o Carlos me convida e eu vou à primeira reunião, na época no Plaza São Rafael, né? E dali eu comecei a ter respostas, ter um embasamento que poderia me ajudar. Eu sempre fui de uma forma mais prática, e encontrei em pessoas inspiradoras como tu, depois o Leônidas Emanuvic, o Cedemar Xavier, para mim são grandes pensadores, grandes pessoas. Hoje nós temos o Fernando Conrado, que consegue externar de uma maneira maravilhosa o seu conhecimento, né? O Conrado é um cara nota 10, tem conhecimento nota 10, então cada um transmite, externa isso de uma maneira importante. E eu vou pedir licença um pouquinho que ligou o som aqui. Uhum. Deixa eu só baixar aqui. E voltando, a gente, nesses anos todos, eu sempre fui assim do conversar com o taxista, conversar com a pessoa para poder fazer chegar. Eu acreditava que a gente teria melhores resultados dessa forma. É óbvio que recebendo essa informação e essa formação que a gente recebeu, né? Nesses anos todos aí, depois eu me afastei um pouco, fui diretor de IE, na época com o André Leuferman, etc. Mas eu me afastei um pouco, como todos se afastam um pouco, e daqui a pouco um dia me convida, uma pessoa do IE me convida para participar daquele júri simulado, que eu acho um dos grandes exercícios que tem lá no IE. E eu me deparei com uma situação que eu disse, não, deixa eu participar mais um pouco. E a partir daí eu vim sempre dentro do princípio de servidor, de querer contribuir, sabe? Ouvir mais a turma mais jovem
Eles acham que a gente ajuda, né, Roberto? Mas, na verdade, a gente é que ganha muito mais do que entrega, porque eles nos ensinam coisas É maravilhosas. uma troca, né? É uma É troca uma troca. E eu saio ganhando sem muito mais limites. do que eu É. entrego sempre, tá? Isso é muito legal. E é isso, tá? Eu vejo daqui a pouco as ideias de liberdade, de defesa da liberdade individual se espalham pelo Brasil, pelo mundo, ao mesmo tempo que as ideias, vamos classificar assim, de mais não tão comunistas, é mais, né, socialistas, também Sim, se dizem socialista. globalistas, etc. Dá o nome que quiser, usando a bandeira que quiser. Mas a gente descobre em 2015 que enquanto Marx batia no capitalismo enquanto economia e perdeu, tá? Nós seguimos batendo no socialismo enquanto economia e estávamos perdendo, porque a desconstrução cultural vinha sendo aplicada há muito tempo e a gente não notava. Eu digo a gente, Uhum. estou usando o termo, de repente eu não notava. Mas Não, muitos você está amigos, generalizando generalizando, com tá? razão. Com Tá? razão. E aí tu te depara com um trabalho magnífico, tá? De uma turma que começou lá na Banda Louca Liberal, nos movimentos de 2013, 14 ali, fazer um estudo maravilhoso que se criou dali uma empresa chamada Brasil Paralelo, onde estudaram como que a esquerda se implantou no Brasil e no mundo. E se acha aí as associações todas com os grandes financistas patrocinadores mundiais, tá? Já conhecidos por todos nós, e que implantaram as teorias todas de Gramsci, de desconstrução através de patrocínio para parte cultural, para patrocínio para a área de artistas, de tudo que a gente vê, jornalistas, etc. E foram tomando espaço, e o Foro de São Paulo, etc., agora a nova ordem mundial. Então, tudo isso aí desconstrói e a gente não sabia como bater nisso aí. A gente sabe que está errado, a gente sabe que mérito é mérito, e quem não tem capacidade de fazer um mérito, com certeza a gente vê que a própria sociedade civil vai ajudar, as pessoas individualmente vão ajudar esses outros handicapped por algum motivo. Então não há essa necessidade de a gente ter essa proteção enorme do Estado, e os caras crescendo, 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 crescendo. Então, eu acho que, de uma forma resumida, a gente tem que usar as mesmas armas. Tá? Nós também temos que desconstruir o que está sendo implementado no mundo, como até ontem, sábado, em Porto Alegre, uma pesquisa de Ibope onde dizia que a candidata da esquerda teria 40%, quer dizer, aquilo ali é a história da verdade. A verdade é uma só, e as pessoas falam hoje muito normal, dizendo que a minha verdade, a tua verdade, descobre a tua verdade. Não é isso, cara. A verdade é uma só, a gente sabe. O Existem resto são narrativas. narrativas, versões, etc. Então, começa a repetidas vezes, por mais que uma rede de televisão maravilhosa, enorme, que existia, que está diminuindo, mas que repetidas vezes vai implementando, e a gente tem as redes sociais hoje mostrando um outro lado, e cada vez que tem uma prova, é que nem tu ser o bacana da aula, e um dia tu tens a prova. Na prova, velho, prova é prova. Vai lá, responde, sabe ou não sabe. Exame de É. direção, quem corre de carro, tá vendo que o Gustavo Vapor estava aqui, o cara fala o que quiser na hora do churrasco, mas na hora de correr, vai correr e aí tu vai mostrar os teus resultados. E a gente sabe que com o fenômeno aí, Jair Bolsonaro, houve por mais que dissessem que não aconteceu, agora vamos para o segundo turno aqui em Porto Alegre, por mais que dissessem que seria A e B, virou C e A, tá?
Então, invertido. O que A e B e C e A explica melhor? Os candidatos que iam ser eleitos, tá? Era o prefeito atual e a candidata, sim. tá? E falam. Inclusive, ontem eu estava ouvindo num aplicativo aqui de uma rede aqui de Porto Alegre, embora a contagem estivesse o nosso querido ex-presidente do EE, Ricardo Gomes, como vice-prefeito, e o Melo como prefeito, em primeiro lugar, a pessoa falava que o primeiro lugar era a outra candidata. E o nosso candidato ali vinha chegando. Os números já eram, eles já tinham falado aqui. Então, é mentira em cima de mentira. E não é a minha verdade, é a tua verdade. Tá? É isso que a gente tem que bater, mostrar, dar opções, explicar. Tem que ter muita paciência, muita paciência. A gente não tem o financiamento todo que essas instituições, até por questões éticas. Claro. A Lei Rouanet, lá no trabalho dos guris do Brasil Paralelo, mostra que até o Fernando Henrique Cardoso era um volume, e no primeiro ano do governo Lula multiplicou por 10. Então, é um financiamento não ético da imposição das ideias dessas pessoas. E nós, como tem aqui, eu sou apartidário, não sou filiado a partido algum, tá? Mas eu vejo lá o Camozato, por exemplo, e o partido dele não tem financiamento, não aceitaram o fundo, como é que chama? Fundo partidário eleitoral. Fundo partidário eleitoral. Enquanto isso, candidatos do outro partido, que aparece ali em primeiro, segundo lugar, ali, tiveram 2 milhões, sendo 1 milhão de fundo eleitoral. Para Porto Alegre é muito dinheiro, né? Isso. Então, se utiliza dos impostos, deveriam estar voltados. Não vou entrar no mérito se a saúde tem que estar, mas a saúde hoje é necessária no Brasil, tá? Que seja para educação ou para defesa. Digamos assim, o dinheiro dos impostos deveria estar no bolso dos seus donos, né? Aí tá, falasse certíssimo. Eu quis dar já um toque assim. Eu entendi. Entendesse, tá? Então, entendi. O dinheiro que era para estar no nosso bolso, no nosso, é de todos nós brasileiros. Porque dizer que pobre não paga imposto, paga imposto na cesta básica, paga um monte de coisa. É o que mais sofre pagando imposto, inclusive, é óbvio, né? Tá? E o que querem fazer? Tirar mais daqueles que tiveram mérito de conquista. Isso está errado. Então, proporcionalmente, o poder aquisitivo dos pobres com os impostos é reduzido de forma muito mais grave do que aqueles que têm maior renda, né? Porque o pobre tem que gastar todo o seu dinheiro para sobrevivência, né? Então, além de gastar consigo, com ele próprio para sobreviver, ele ainda tem que pagar para gente privilegiada que ganha fortunas através do uso da coerção estabelecido pelo Estado. Então, é um absurdo. Desculpa eu estar te interrompendo, mas quando entra esses assuntos eu não consigo segurar. Tu é o mestre em bem explicar isso, tá? E é porque a gente vê que se criou uma casta de privilegiados que, por exemplo, numa pandemia, enquanto empresas para as que sobreviveram, né, sustentaram essa pandemia aí, tiveram que fazer arranjos. Ou tu acha que alguém acha que algum empresário quer cortar o salário do seu colaborador? De maneira alguma, cara, maneira alguma. Mas empresas, para tentar passar essa onda ruim, tiveram que fazer isso. Outros tantos, milhares e milhares, ficaram sem emprego. Ficaram, se eram informais, ou eram profissionais liberais, ou eram prestadores de serviço. O cara da manutenção do ar-condicionado, alguém chamou alguém para fazer manutenção no ar-condicionado em abril, maio, junho e julho? Ninguém ia deixar, vamos botar esses 3 primeiros meses, ninguém ia deixar entrar em casa. Esses caras ficaram sem serviço. Enquanto isso, não trabalhando, não dando aula, não fazendo o que deveriam estar fazendo, recebiam 100% do seu salário. É legal? É ótimo. Tá? Só que a empresa patronal, que é o Estado, também estava deixando de faturar, deixando de arrecadar. E isso não interessa.
Então, se vai ter aula ou não vai ter aula, se vai ter... a repartição vai funcionar ou não vai funcionar. Isso foi no mundo todo, não foi aqui em Porto Alegre, não foi no Não foi Brasil, aqui. no mundo todo, tá? Sabe que eu acompanho lá nos Estados Unidos direto. Tava parado, tá? Parado, tudo parado porque os caras recebem igual, tá? O restaurante lá, a primeira coisa que abriu, eles já admitem todo mundo de novo. Por quê? Porque para fechar, disse assim, olha, tá aqui teu dinheiro, vamos fechar, porque a gente tem que fechar. Fecharam. Mas as repartições públicas ficavam recebendo e não trabalhando. Então isso é em qualquer lugar do mundo, tá? Ok. Isso a gente sabe e é uma coisa absurda. Inclusive os teus comentários a respeito da tua visão de mundo, como o socialismo se proliferou pelo mundo, apesar das comprovações empíricas, né, das evidências claras de que o socialismo é um sistema social muito pior do que o capitalismo, né? Isso é incontestável. Não há como a gente dizer que o socialismo perdeu, né? E que o capitalismo não é melhor do que o socialismo. Isso é falso. O capitalismo é melhor do que o socialismo. Está aí a China para comprovar, né, que quanto mais liberdade, mais prosperidade. Por outro lado, estão aí também como tu chama, os globalistas, né? Eu chamo os pós-modernos, né? Esse pessoal do politicamente correto, que perverte a linguagem, que cria perversões morais para que a gente se sinta culpado por sermos virtuosos, né? Quer dizer, os caras nos odeiam porque nós somos bons, né? Não é porque nós somos ruins. Isso aí, então, Roberto, é uma coisa assim, desculpa te interromper, mas... Claro. Eu fico impressionado com como a gente fala em desconstrução cultural, eu fico impressionado com a nomenclatura que é dado para, sabe, assim, o racismo, o machismo. Cara, sabe, a questão LGBT, etc., quer dizer, pô, o cara é um ser humano, velho. É um ser humano como tu, como eu. Se o cara tem, sabe, questões de decisões, sejam orgânicas, sejam físicas, seja do que for, é um ser humano igual. Por que é que tem que ter a cota? Por que tem que ter a defesa? Como é que vai defender uma pessoa... O privilégio, né, no caso. O privilégio, eu vejo de uma forma um pouco invertida, tá? Porque falam que o branco, o hétero, não sei o quê, isso é a forma de atacar, né, tá? Assim, mas qual é a diferença? Eu não vejo assim, por que estão entrando nesse assunto se não há diferença entre um homem hétero e um homem gay? De direitos? Por quê? Sabe? Sim, ambos, todos são indivíduos, né? Cada um com as suas características. Exatamente, cara. Eu acho que tu concorda. A simplicidade atrapalha, né, Roberto? A simplicidade sem dúvida, sem dúvida. Mas aí é o seguinte, eu hoje escrevi um negócio que eu acho que tu vai concordar, e a gente está falando aí já de política, falou do Ricardo Gomes e tal, que é o seguinte, os liberais, eles são antirracistas, eles são antifascistas, eles são anti-coerção, eles são anti tudo aquilo que faz mal para o indivíduo, né? Eles são anti-exclusão, enfim. Mas os que são anti-vida, os que são anti-liberdade, os que são anti-prosperidade, eles defendem aquelas pautas como se fossem deles, através de uma perversão, tu entende? E isso tudo vem desse desenvolvimento aí que aconteceu principalmente a partir da metade da década de 60, né? Com o progressismo, o pós-modernismo. O progressismo é mais antigo, ok, mas isso realmente se entranhou na sociedade a partir
de 1968, né, com a chamada Revolução Cultural que aconteceu e que perverteu o senso de verdadeiro e o senso de certo, né? Então, o que eu queria te propor aqui para a gente continuar nessa conversa, antes de tu falar mais do teu trabalho, é o seguinte: como é que pode o capitalismo ter provado ser melhor do que o socialismo, mas estar perdendo na luta cultural? Eu acho que é porque nós, os defensores do capitalismo, nunca trouxemos como deveríamos a disputa cultural para a questão ética, a questão moral, né? Ou seja, essa que tu mencionaste, mas por que tu está discutindo isso comigo se eu sou tão indivíduo quanto tu e tu não tem o direito de usar de coerção sobre mim para impor as tuas coisas, assim como eu também não tenho? Por que tu quer me impor uma violação dos meus direitos para sustentar os teus privilégios, aqueles que tu não merece, né? Que talvez até tu pudesse alcançar se nós fôssemos mais livres, se a gente discutisse e entrasse numa interação produtiva aqui, voluntária, espontânea, né? Onde o valor final seria um valor agregado àqueles desejos que nós mutuamente temos e que eventualmente podemos concordar, né? Então, eu acho assim que nos falta muito essa pegada ética, moral, não o moralismo falso, né? Eu digo ética no sentido assim de liberdade de escolha para os indivíduos, tá? Porque só existe ética quando a gente tem liberdade de escolha. Se não me é dada a liberdade de escolha, eu não posso ter responsabilidade sobre as coisas que eu faço, né? Se eu vou fazer o que tu me manda, quem é responsável pelo que eu faço é tu, não eu. Sim. Né? Então, eu acho que a gente deveria entrar mais nessa questão. Eu tenho procurado trazer para esse campo, né, do debate a conversa a respeito desses temas, né? Então, para a gente entrar na política, se a gente não passar pela parte ética e moral, né? Por que nós temos liberdade de escolha? Porque nós somos seres racionais, porque a realidade se impõe, não é a nossa consciência. A nossa consciência tem só a capacidade de perceber a realidade, entendê-la e reagir, então, produzindo valor. É isso, para isso que serve a consciência, né? Roberto, olha aqui, ó. Eu vou te dizer uma coisa. Eu estava nos Estados Unidos até quarta agora. E a gente... a nossa clean-up lá e o porteiro do nosso prédio são muito amigos nossos, é mãe e filho, tá? E eles votam no Biden. Aí eu expliquei, conversei, porque, por quê, não sei o quê. Eles são de origem colombiana, os dois nasceram, a mãe e filho nasceram na Colômbia, e eu tentando mostrar para eles o seguinte, olha aqui, ó, vocês vêm da Colômbia, a região de Miami, ali da Flórida, é lotada de sul-americanos, tá? de latinos. Vocês vêm para um país que não tem garantia nenhuma, vocês saem do país, lá tem um monte de brasileiro, tem garantia de 13º, de uma série de coisas, tá? Que nós temos aqui. E daqui a pouco, tu vem para o lugar que é o teu mundo ideal. Tá bom. Aí ficam lá, ou ilegais, ou legais, etc. Tá. Aí conquista o seu green card, aí conquista a sua cidadania. A primeira coisa que estão fazendo é pedir para ter as garantias aquelas que acabaram com o seu país, no país que deu certo. Eles, por que eles pedem? Mas é que o Biden quer dar a saúde não sei o quê, quer dar isso, quer dar aquilo outro, prometeu não sei o que mais. Mas é isso que quebrou a Colômbia, fora a corrupção que se cria, nem entrei muito nisso, tá? É isso que quebra o país, o Brasil, que quebra toda a América Central. Por que vocês estão pedindo isso? Vocês vieram com uma regra clara aqui e agora estão querendo isso. Não tem jeito, é muito difícil isso, viu? Existe um grande volume de pessoas, a gente sabe disso, tá? Que defendem a situação de liberdade que os Estados Unidos oferecem, tá? Então, isso quando a Ayn Rand fala da virtude do egoísmo, né? E fala de ética numa ilha deserta, isso é uma coisa maravilhosa, a questão ética.
princípios, etc. Tu é professor nisso, tá? Eu sou... Numa ilha isolada, né? Exatamente. Ela não é deserta, ela tem uma isolado. pessoa só. Isolado, perfeito. Correção, por isso que eu digo que tu é o professor. E tu tens essa situação onde a gente eu não aceito mais esse papo de direitos, sabe, cara? Direitos, né? Direitos. Falsos direitos. Sabe, quem é que paga isso, cara? Quem está pagando é a pessoa que está necessitada, que ela compra feijão, ela compra arroz, quando tem o mínimo dinheiro que for. E as pessoas não querem saber disso. Tá? Então... Agora, tu sabe o seguinte, tem poucos caras... Fala. Termina, depois eu te interrompo. Como pode ser mudado isso, tá? É realmente erros nossos, nós temos que informar mais. Nós temos que transmitir de uma forma mais clara, mais acessível, transformar esse conhecimento numa forma de deixar claro. Nós temos que deixar claro. E isso eu admiro, e já falei no começo da nossa live aqui, o Conrado tem tido um sucesso maravilhoso. Tá? O Conrado tem que formar mais formadores de opinião no Brasil que possa chegar nas pessoas. Esse tipo de informação, esse tipo de trabalho do Conrado, eu acho sensacional. Tá? Sensacional. Conrado, que por sinal, apesar de não ter sido associado do IEE, testemunhou o trabalho do IEE ao longo de anos, eu acho que mais do que muito associado, né? Exatamente. E formou muito das suas convicções a partir dali. Exatamente. Fora o fato de ser um estudioso inveterado, né? Sim, ele tem formado em Direito, Filosofia e Ciências Sociais, né? Ele manja. E ainda é fotógrafo profissional, né? E agora professor. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. A gente já fez uma live sobre a Ayn Rand juntos, foi muito legal. Legal. Agora, o seguinte, esse negócio que tu falaste da ilha, onde uma pessoa vive isoladamente, é muito óbvio, é muito claro, né? Porque a gente precisa de ética na ilha, tá? A gente não precisa de política na ilha, porque não tem outras pessoas. Qual é a ética? A ética é aquela que tu vai utilizar como guia, né, para tu poder viver na Terra, né? Como é que tu vai agir perante os desafios que a existência te coloca, né? Então, tu vai ter que defender o teu autointeresse, tu vai ter que interagir visando o longo prazo, tu vai ter que proteger a tua saúde, o teu bem-estar e tal, para tu poder viver, né? Afinal de contas, é esse o objetivo e até ser feliz se der, né? E nessa ilha, quando tu tá sozinho, não tem ninguém que te tire a liberdade, né, de criar o que tu quiser. Não tem ninguém que te tome aquilo que tu criou, usando a tua liberdade. Não tem ninguém que te impeça de usufruir daquilo e para buscar a felicidade que tu almeja. Tu pode até, pega o exemplo que eu acho fantástico, o livro Náufrago, né, que o Tom Hanks chega a desenhar uma bola, Wilson, que ele chama o Wilson, que é a estética, né, aplicada ali, que o cara consegue criar até um amigo, né? Com aquilo que a ilha lhe ofereceu e com a bola que ele trouxe junto. O cara está sozinho na ilha e ele sabe que o propósito dele é produtivo, né? Tu imagina que no filme o cara diz assim, o que vai me tirar desta ilha é eu ter que entregar este envelope para o destinatário, né? E ele não o cara tem um propósito, né? Aquele era o propósito da vida dele, produtivo, né? De atender e satisfazer o outro, né? Para ganhar como consequência. E aí a gente vem para a sociedade, vem aqui para o meio onde tem mais pessoas, e as pessoas acham que têm o direito de nos impedir de usar a liberdade, de usar o que é nosso, de buscar a nossa felicidade como a gente quer, né? Quando a gente quer ser feliz desta maneira, né? Não é impondo aos outros os nossos desejos, não, é só a gente ser deixado em paz, como a gente também quer deixar em paz. Essa é a questão moral que nós abordamos muito pouco, e eu acho que a gente perde o debate, perde os resultados, exatamente porque a gente não entra nessa seara. A gente não mostra para as pessoas que os direitos, eles são inalienáveis, eles são de cada um. E os privilégios,
ou essa titulação que os governos dão, né, através da força da democracia, são violações desses direitos. E que isso é absolutamente imoral. Se a gente não entrar nesse campo, nós vamos perder essa guerra sempre, no meu modo de entender. Tá? Roberto, a gente tem que... existe, vocês, tu e tantos outros do Instituto Liberdade, tem uma formação, um conhecimento maravilhoso. A gente tem que transmitir isso de uma forma mais simples. Eu me lembro no primeiro livro de pensamentos, o PL, né, Pensamentos Liberais, que fez o IE. Quem está assistindo e não conhece, vale a pena conhecer, são edições anuais, né? Houve uma série de textos lá sobre liberdade, sobre fundamentos, etc. E eu escrevi uma viagem de ônibus de Rio Grande a Porto Alegre. Não sei se te lembra disso, é uma coisa muito simples. Mas isso foi no primeiro, né? No primeiro livro. Eu contava assim, a história de ter que pegar o ônibus naquela rodoviária de Rio Grande. Aquele ônibus, não interessava se tu gostava ou não, tu não tinha opção. Era obrigatório, porque eu tinha recém feito uma viagem que eu fui de carona e deu uma troca lá e eu tive que voltar de ônibus. Eu era obrigado a parar num paradouro determinado pelo Estado. Todos os ônibus paravam ali. O do lado que se desenvolvia, os ônibus não podiam parar. E descia em Porto Alegre e pegava um táxi, que já era chipadinho na época, há muito tempo, né, os táxis mudaram, agora mudou muita coisa, né, mas naquela época, isso aí é anos 90, eu acho, né? A gente tinha que pegar um táxi na rodoviária, com o cara de mau humor, ele acelerava, o taxímetro girava mais rápido, mas é o que tinha, porque todos eles concessões. E a liberdade de empreender era jogada no lixo, né? Tá? Então, são esses questionamentos. O mercado sempre tenta se acomodar, arranjar uma maneira até ilegal de se colocar o empreendedor ou a pessoa que quer ver uma oportunidade, mas não consegue a concessão, né? Isso é triste, porque poderia ter mais liberdade, a fiscalização. Nós temos que chamar a nós a responsabilidade. E poucas pessoas querem chamar a si a responsabilidade. Então, quando tu começa a criar código de defesa do consumidor, uma série de coisas que, num certo momento, algumas pode ser legal, tudo bem, mas tu acaba criando coisas, sabe, que tu não é responsável por nada. Eu me lembro de uma propaganda dos republicanos, tá, gozando com os democratas nos Estados Unidos, que tinham num shopping uma escada rolante comprida, 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 e tem uma moça, uns 3 degraus depois um cara, né, assim, de gravata, de pastinha, não sei o quê, e a escada rolante vai subindo, e eles vão andando, aquele negócio, e a câmera filmando. Daqui a pouco ela trava, dá aquela travada. E aquele silêncio no shopping, assim, e aí ele diz assim, hello? Ou alô? Alguém aí? E ele parado na escada rolante, a moça parada na escada rolante, e ela perguntando o que está acontecendo? Assim, alguém tem que vir aqui e resolver esse problema. O que parou a escada rolante? Daqui a pouco passa um cara, subiu a escada Subiu rolante, a escada. travou, mas tu tem que arranjar um responsável. E aí, não sei se está aqui ainda ou não o Gustavo, mas tem uma frase dele que eu cito, porque eu admiro demais, que é assim, desculpas verdadeiras são incapacitantes, tá? Então tem motivo o cara parar, afinal de contas tu tá num shopping, tem um responsável, mas cara, é incapacitante, dá os teus 10 passos ali, sobe a escada rolante e tá resolvido o teu problema, estragou a escada rolante, tá? E a gente fica, né, as pessoas ficam procurando responsáveis, terceirizam a responsabilidade por atos que ela deveria ser responsável. Sem dúvida. Roberto, a gente tem, e alguns do IE participam, inclusive, um grupo de off-road, tá? Somos muito amigos, somos 25, até fizemos uma trilha no sábado. E é engraçado porque, às vezes, no começo, a gente entrava assim na trilha e estragava, porque
cara, a trilha tu força muito o teu Jeep, né? E daqui a pouco Claro. dava um problema, ou começava a trilha e o rádio não funcionava. Aí a gente não adianta te ficar brabo com o mecânico. Na trilha é tu e o carro, tá entendendo? Tu é o responsável. Ah, eu não tive tempo de olhar antes. Pô, tem que arranjar tempo, porque é um percurso de um dia com desafios muito grandes e assim é a nossa vida. A trilha nos ensina muito a olhar o obstáculo, a analisar, a se desafiar, a ajudar os companheiros. Tu vai receber ajuda. Não adianta tu achar que tu vai passar sozinho por tudo, se tu deixar o comboio para trás, tá? Então é muito bacana isso. E tu tem que ser responsável. Na pandemia Tem que foi ser uma hora... responsável, o que não significa não cooperar e não receber a cooperação alheia, né? Isso é óbvio. Claro, Agora, claro. hoje indo nessa linha que tu está desenhando, não foi, olha, foram umas 5 pessoas que me reclamaram o fato do Partido Novo, de quem eu sou filiado, né? Foi um dos fundadores aqui com o Fábio Osterman, me convidou para fundar o núcleo aqui no Rio Grande do Sul, me reclamando que, pô, não tem candidato a prefeito, os vereadores que apareceram lá não sei aonde são muito fracos, não sei o quê. Então eu fiquei meio assim de votar. Eu disse, mas vem cá, tchê, tu tá criticando os outros, mas o que tu fez para mudar essa situação? Por que tu não te candidataste a vereador? Por que tu não te candidataste ou estimulaste alguém a servir como candidato a prefeito? Quer dizer, vocês querem as coisas de mão beijada, Sim. querem que venha alguém e resolva o problema para vocês. Isso não existe, né? Eu recebi durante... É por isso, só uma parte, é por isso que eu admiro, por exemplo, o Ricardo Gomes, tá? De tomar a iniciativa de se aliar por um cara que a gente possivelmente jamais se aliaria politicamente para tentar mudar a coisa, né? Quer dizer, ocupando espaço, levando o discurso para o ambiente antagônico, né? Para tentar fazer com que haja mudança de perspectiva. Pode parecer uma furada, né? Para quem olha no curto prazo, mas no longo prazo, isso é um avanço. Claro. É um avanço. O ótimo é inimigo do bom, né, Roberto? Isso não tem eu acho o contrário. Eu acho que o ótimo é amigo do bom, né? O ótimo, ele te mostra para que caminho tu tem que seguir, sim, né? Mas tu não consegue alcançar o bom sem saber onde é que está o ótimo, né? Tá, tudo bem. Assim, no meu ponto de vista, a pessoa está querendo que tenha o melhor candidato, que de preferência que ganhe a eleição, tá? Que a Câmara seja ocupada toda por pessoas do Partido Novo, esse cara que está te reclamando, tá? Sim. Eu recebi durante a semana, vou votar no fulano. Tá, cara, um direito tem para prefeito, tá? E tu? Então, eu vou votar no Ricardo, tá? Mas o fulano não tem, não, teve isso, teve aquilo outro, não sei o quê, blá, 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 blá. Cara, tá bom. Aí, votou no que eu falei, tá? Essa pessoa. Chegou para mim no sábado, mas aí mandou o videozinho aquele, que eu sei até quem fez, né, o vídeo. Sim, sim. É um cara que eu admiro, que eu gosto dele, só que ele tá trabalhando, né? O emprego dele lá. Mas, enfim, aquele vídeo, né, do candidato do Melo, o perfil do Melo do passado, né? E aí, olha só isso aqui, não sei, cara, eu sei, tá? Eu vou te repetir o que eu disse, tá? E aí chegou no domingo, votei no Melo, mas não sei o que, só falta agora não sei o que. Porra, cara, o que tu ajudasse, cara? O que tu fizesse, sabe? Tu quer ver uma coisa como eu vou te provar que o ótimo é amigo do bom? Não, pode. É que eu discuto muito sobre isso. Não, eu compreendi o teu ponto de vista, tá? Porque as pessoas acham assim, ó, que se tu não... É o perfeccionismo, né? Eu não faço nada que não seja exatamente o ótimo. Se for bom, não me serve, né? Tem os que pensam assim.
Sim. Mas Esse é o aspecto que eu falei. O Ricardo Gomes, como prefeito de Porto Alegre, seria ótimo, né? Agora, ele como vice-prefeito é bom, Claro. independente de quem está com ele. Então, nesse sentido é que eu estou dizendo que o ótimo sinaliza Sim. o caminho do bom. Claro. Né? O ótimo objetivo é que eu aprendi com um grande amigo meu, que uma vez, assim, ó, às vezes, para a gente tirar 10, o esforço é. Para tu tirar 9 é um esforço, para tu tirar 9,7 é outro, e para tu tirar 10 aí é exponencial, tá? Então, nesse aspecto que eu falo da questão do ótimo e do bom, tá? Eu sou uma pessoa detalhista, me incomoda, me atrapalhou muito isso aí, em muitos momentos da minha vida, tá? Eu cobro de mim, acabo cobrando de pessoas que eu gosto, que trabalham comigo, ou que eu amo, que é minha família, etc. E hoje eu tô aprendendo, estou olhando minha profissão ali no Facebook, é aprendido. Eu tenho aprendido, todos os dias aprendo. Quando a gente acha que a gente aprendeu alguma coisa, vem lá e te ensina um outro. Então, é um aprendizado constante. E ele me ensinou isso, a ser mais tolerante. A minha questão extrapolava e ia até para intolerância, entendeu? Então, aceitar, e a gente vai ficando mais velho, uns aprendem, outros não, né? Mas a gente está buscando aprender que a gente tem que ter um pouco mais de tolerância. E esse caso do Ricardo é um grande exemplo, maravilhoso exemplo, tá? E me orgulha muito de ver o Ricardo, vereador agora, se Deus quiser, agora vamos fazer um trabalho bacana, vamos todo mundo ajudar aí. Agora, aí é que tá. Esse é um ponto adicional que eu queria conversar contigo para deixar registrado aqui, né? Porque eu te fiz vários elogios no início, todos eles meritórios, e como pessoa, como amigo que tu é, mas tu tem um trabalho concreto em termos políticos, né? Tu tem uma instituição que tu criaste junto com amigos, né? Com o teu irmão também, que é o Instituto Cultural Floresta. Tu tem um trabalho de ativismo político, né? Que apoia aqueles que têm os mesmos valores que tu, né? Muitos deles que são coincidentes com os meus. E de que maneira isso mudou a tua vida, assim, no sentido de quando é que tu teve a epifânia de fazer isso, né? Não vai dar. Se nós não fizermos isso, não vai mudar as coisas. E o que a gente precisa fazer é isso, né? Quer dizer, descreve um pouco esse fenômeno, tá? Para a gente aprender, porque como tu disseste, tu aprende muito com os aprendizes do IE, né? Então, já que tu te diz um aprendiz, eu quero aprender contigo também. Descreve um pouco esse fenômeno e qual é o resultado prático disso. Como é que isso está melhorando a vida da sociedade porto-alegrense, gaúcha e brasileira? Eu vou voltar para aquele ponto lá no começo da nossa conversa que eu te digo, eu só tenho a sorte de ter bons amigos, tá? E com isso a gente consegue realizar dentro das capacidades de cada um. A gente tem pessoas maravilhosamente boas em estratégias, outros em captar fundos, são maravilhosos, sabe? Então, se a gente, ao invés de exigir do outro, que também é um aprendizado meu de vida, o que eu gostaria que essa pessoa fosse, e ao contrário disso, valorizar os pontos positivos dela, eu começo até eu me enquadrar melhor em alguns aspectos da vida, de que poxa, olha aqui, não adianta eu querer lutar para aprender a fazer tal coisa que eu já tentei anos e não consigo. Deixa eu me aperfeiçoar naquelas poucas coisas boas que talvez eu saiba fazer, tá? E aí, com esses amigos na volta, a gente consegue fazer coisas. Então, lá em 2014, a gente se reuniu. A gente, vamos embora daqui, coisa e tal. Tava chato a reeleição da Dilma, uma coisa, cara, desacreditando no Brasil, eram uns 5 amigos. Aí marcamos um almoço na segunda-feira para a eleição, na outra segunda-feira de novo, criamos um grupo de WhatsApp, estava começando o WhatsApp, e disse, não posso, ninguém podia.
Aí então o grupo que era Partiu Miami se tornou Por um Brasil Melhor. Vamos ajudar a melhorar o Brasil, vamos. Não foi ideia minha, foi ideia do Cláudio, tá? E criar esse nome, que é o Cláudio Boltz, é uma pessoa fantástica, eu tenho a felicidade de chamar de um irmão que a vida me deu, tá? E aí, dali começamos a ver como a gente pode fazer, como pode ajudar, e dentro das capacidades de cada um, se começou a fazer as manifestações, e daqui a pouco, pô, o estudo do porquê, que veio, daí vem o Brasil Paralelo, etc. Por que isso? E aí tu vê, pô, cara, os anos todos que a gente foi roubado, cara, em tudo que era estatal, etc., daqui a pouco cai. Tem o impeachment da presidente, não interessa qual é o partido, não interessa nada, não interessa que estavam roubando, era uma sequência para se perpetuar no poder, e um movimento no Brasil inteiro de pessoas que estavam caladas e não conseguiam apoio, porque achava que isso aí era assim mesmo, que, sabe, a vida é assim, a política é político, e, sabe, e daí passar por uma série de outras coisas é muito fácil, tá? Ali se começou a dizer, pô, vamos melhorar Porto Alegre, aí se mexe na expectativa de que o candidato que foi eleito, coisa e tal, melhoraria Porto Alegre. Daqui a pouco aparece a situação a segurança em 2016, muitas pessoas, não milhares, mas aqui de Porto Alegre foram embora daqui de Porto Alegre. Tá? Seja para o exterior, ou para o interior, ou para outras capitais, para Santa Catarina, como muita coisa migrou para Santa Catarina, mas 2016 foi um ano crítico em Porto Alegre de segurança pública. Chegou no ápice da insegurança total, da violência, né? E existem símbolos, como iniciação da Primeira Guerra Mundial, né, existia não se constrói num ato, mas existe o ato, aquele que vira a página, como o Muro de Berlim, etc. Então aconteceu aquele troço absurdo de matar uma mãe na frente do pastor Domus ali. Aquilo ali, cara, foi Deus a gota d'água. E aí, sabe, não faziam nada, e aí se começou com o enterro da segurança. Foi aquele ato simbólico na frente de um, como é que chama ali, de um flat na Lucas de Oliveira, que houve um caixão enterrando a segurança pública do Rio Grande do Sul. Eram 10 pessoas. Foram ali, foram enterrar. Sei lá quem lá descobriu na televisão e filmou. E aí se trocou o secretário, o governador trocou, viu, estava feia a coisa, né? Trocou o secretário, aí veio o secretário César Schirmer, né, que agora, inclusive, foi eleito vereador em Porto Alegre. E concomitante, um amigo nosso é assaltado na ponte ali, estava num carro blindado, inaugurando o carro blindado, e leva 2 tiros no vidro, tá? Porque a ponte ergueu e ele estava com um caminhão do lado, caminhão na frente, caminhão atrás, e o guarda-reio. E os caras, pela primeira vez, estavam assaltando na Ilha dos Marinheiros, subiram e começaram a fazer um arrastãozinho ali na ponte, e quando chegaram no carro dele, foi enfim, resumindo, nós tivemos um churrasco aqui no nosso depósito, aqui naquela noite, e ali a gente conversou e disse, tem que fazer alguma coisa. E foi o pedido dele, que disse assim, cara, vamos agitar um negócio. E ali se começou, e aí se levou à frente o Leonardo Fração e o Cláudio Goldstein assumiram à frente do que se criou, que a gente chamava lá do estudo esse da implantação do socialismo no Brasil, de Instituto Floresta, se criou o ICF, Instituto Cultural Floresta, que veio a captar. A primeira ação foi aquela de 72 viaturas que estavam abandonadas em pátios. Chamamos, cara, o voluntariado é maravilhoso, chamamos as concessionárias todas, a Moto Yamaha, a Motoriama, a Jardim, a Simpala do NEC, enfim, várias concessionárias. Olha, tá aqui uma S10, tá aqui uma Moto Yamaha, vocês conseguem? Tá, 72 viaturas voltaram à atividade. E a partir dali se buscou, como eu já disse, muito bem liderado pelo Leonardo Fração,
que foi presidente também, né? E se captou 14 milhões e poucos mil reais, e comprou 46 viaturas, como se desenhou, quer dizer, com tração nas 4 rodas, para poder pular um canteiro, e não um Forcar, tá? Para pular um canteiro vai quebrar a suspensão. Arma light, a brigada, o sonho dela é arma light, fuzil de americano altíssimo Sim, não nível. 12 canos cerrados. Né? Não. Coletes vencidos foram substituídos, enfim, carros com blindagem, escudos de blindagem para poder entrar numa situação. Salvou vida de policial, de brigadiano, uma viatura dessas já. E ali foi um sucesso. A partir dali, foi criado um projeto de lei baseado no projeto da cultura, de incentivo à cultura, de incentivo à segurança, que o governador Sartori encampou, o secretário, na época, agora vereador César Schirmer, e aí foi para a Assembleia e teve unanimidade -1, eu vou dizer assim, e esse -1 não foi reeleito e agora foi eleito como um dos mais votados vereadores, tá, da esquerda. Aí. Foi o único que não votou a favor, mas houve aprovação. Enfim, não andou como sabe deveria. Que na época eu fiz uma crítica à doação de 14 milhões para o governo, porque eu entendia e só apenas a doação, não tem nada a ver com a lei. A lei ela é perfeita, no meu modo de entender, tá? Porque dava a impressão de que nós, empresários, poderíamos, ou aqueles que estavam dando, poderiam pagar mais impostos, né? E que o governo não precisaria fazer os ajustes necessários para cumprir o seu papel fundamental, que é o de oferecer segurança e justiça, né? São as únicas 2 coisas que, no meu modo de entender, o governo tem que fazer. E até discuti muito com o Leonardo sobre isso e tal. Depois veio, então, a lei de incentivo à segurança, que, como a lei de incentivo à cultura, no meu modo de entender, são projetos liberais, porque o dono do dinheiro decide onde vai alocá-lo sem passar pelo crivo do governo, que normalmente usufrui indevidamente desses recursos, ou desviando para o seu próprio bolso, ou colocando em funções que não são típicas de governo, né? Então, e a partir desse momento, e também certamente com a ida do Moro para Brasília, né, com uma série de mudanças no trato da segurança em nível nacional, a gente viu a insegurança, a violência despencar claramente, né? Porto Alegre é uma cidade muito mais segura depois da ação do Instituto Floresta os números, do que era antes. Apareceram, né? Então, é possível a iniciativa privada, ou melhor, eu vou dizer diferente, só é possível melhorar a sociedade a partir da ação da iniciativa privada. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Quando a gente deixa na mão do governo para resolver os nossos problemas, os problemas crescem, né, e as soluções desaparecem. Né? E os pedágios que se criam, né, Roberto? Se criam pedágios porque sempre tem, aí já vem a figura da estrutura que necessita. Tu vê, a gente, em dezembro, 1º de dezembro de 2018, 18. 1º de dezembro de 2018, 7 da manhã, estava abrindo o Facebook ali, e tinha um amigo reclamando da obra ali da Cristóvão Colombo, que eles chamavam de trincheira, que eu acho o nome horrível aquele ali, mas a obra da Cristóvão Colombo. Estava cheio de pedra, e não abria 2 anos, 3 anos, sei lá o quê. Na verdade, eram 6 anos de obra. Tá? E aí o cara disse assim, pô, ô fulano, por que ao invés de reclamar, não vamos lá e a gente abre essa rua? Cara, aquele troço, aquele comentário, criou não sei o quê, daqui a pouco eu peguei, então, 10 horas da manhã, fui olhar o Facebook, não estava cheio de respostas e coisas. Eu peguei aquela foto, botei no meu Facebook e disse assim, pessoal, quem tiver afim hoje às 6 da tarde, 18 horas, era calorão, verão, 1º de dezembro,
Vamos ali na Cristóvão Colombo, lá do leste, e vamos ver o que a gente pode fazer para liberar essa rua. Tá bom. Cara, quando eu cheguei lá, tinham 14 amigos. E aí começou a descer gente do edifício, a Tuti ali, que mora ali na frente, né? Uhum. E, cara, a gente olhou e disse, pá, não tem condição. Eu pensei, vamos botar os jipes, a gente pegar umas pás ali, porque tinha um morro. Aquilo ali era um morro que fazia assim, né? E Sim. aqui em cima, assim, a Dom Pedro. Eles cavaram aqui, fizeram o viaduto, e pro lado do centro estava todo pronto. Mas para cá tinha um buraco e continuava o morro. O morro continuava assim, tá? Tinha Não tinha calçamento, quer dizer, né? não, tinha concreto até embaixo do viaduto. Depois, em Tá. direção ao IAPI ali, o Aham. morro anterior, que existia para chegar lá, continuava lá. Tá? Aham. Então é uma remoção enorme. Tinham 2 moradores de rua com casa lá embaixo, lixo que não acabava mais. Aí, pá, sexta-feira isso, né? Aí o Magrão Soldan, o Walter Soldan, disse assim: vamos comer um churrasco no domingo, ali no barranco, cada um pesquisa uma coisa e tal. O Vitor Chay disse assim: eu vou pesquisar qual é a história do contrato, eu vou fazer não sei o quê. Tá bom. Chegamos domingo, estamos já jantando e aquele troço da internet começou a A prosperar, crescer. crescer. E aí um secretário, que era o Ramiro Rosário, nos liga. Pô, tô vendo os negócios de vocês, não sei o quê. Quem sabe a gente conversa amanhã lá, leva o pessoal da secretaria, não sei qual, SMIN, eu acho, tá? Para ir lá, tá, 6 horas da tarde, aí publicando, amanhã às 6 horas da tarde, aí, cara, chegou às 6 horas da tarde no outro dia, já tinha bem mais gente. E aí nos explicaram, o engenheiro da Copa explicou que aquilo ali, papapá, isso, quanto é que custa para abrir a rua? Porque o que acontecia, que se calculou é o seguinte, ó, quem ia para um lado e para o outro de manhã e à noite, tá, a trabalhar, gastava 1 hora e pouco por dia na Marquês do Pombal e na Couto de Magalhães. Tá? Isso, se a gente abrisse ali embaixo, passava reto, estava resolvido. Claro. Quanto é que custa? Ah, não sei o que, vamos ver, papapá. E então vamos ver, tá bom. Isso era segunda, né? Aí o secretário disse assim: então segunda-feira que vem a gente. Não, cara, hoje é segunda, velho. Me diz quanto é que custa amanhã, tu deve ter o negócio aí. Não dá, não sei o quê. Tá, passou terça, passou quarta, passou. E na outra segunda nós nos reunimos de novo. E resumindo a história, também não tinham visto nada. Tá? Mas no meio da reunião, o Ramiro disse para o então secretário da SMIN, disse assim, olha, o pessoal, quando começa a fazer um negócio, eles fazem as coisas. Quem sabe tu Acho permite. bom tu te mexer, né? É. Aí ele pegou e pediu para os engenheiros da Copa, era um e o outro, cara, 2 engenheiros, nota 10, o Assis, o André Matos, pessoas que estão lá dentro, né, cara, bombam dentro de uma secretaria, tem todo um poder de fazer as coisas, mas são tolhidas. Aí foram lá, não sei que andar, daqui a pouco vieram com todas as plantas, quando a gente viu, a gente estava já de caneta em cima da planta, desenhando, e então amanhã a gente começa. Aí eles forneceram umas retros e no dia seguinte tinham 20 tombadeiras e 3 retros trabalhando na terça-feira. E embora não vou entrar em detalhes políticos que pararam uma semana, mas embora a gente tivesse Natal, feriadão, Ano Novo, 2 de fevereiro, Carnaval, etc., em 3 meses foi liberado. Tá? Funcionava Cristóvão Colombo. Então, reforça aquilo que a gente, assim, ao invés da gente ficar reclamando, a gente pode trabalhar paralelo para a construção de uma questão política mais saudável, né? Mas, paralelo a isso, a gente vai lá e faz, cara, sabe? Quer Não dizer, pode, não, desculpe, mas assim, não pode estar pagando imposto duplo, como tu falasse na época, sobre já pagou os empresários. Cara, mas se sim. a gente não faz, não acontece. E o projeto da lei já existia, mas a gente tinha que mostrar alguma coisa para poder
pedir isso. Enfim, foi um sucesso, só não foi mais porque o governador atual não tá, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas é possível nós fazermos. É possível da gente fazer, em vez de a gente perguntar, da gente questionar por que a escada rolante está parada, vai lá e faz, cara. Sobe a tua Vai lá e escada. sobe. Claro, Claro, pô, te claro. mexe, cara. Te mexe. Sem dúvida. Muito bem. Deixa eu ver quanto tempo a gente conversou, porque falar contigo o tempo não passa, né? Então, 1 hora e 1 minuto. 1 hora e 1 minuto. É muito pouco ainda para te Não, ouvir. tá bom, tá bom. Não, mas é que tu tem muita coisa para contar, né? Mas Não tem, não. tem sim, eu sei que tem. Dado o seguinte, querido, eu queria te agradecer muito de novo esse papo, tá? Muita coisa a gente poderia conversar, mas a gente vai ter outras oportunidades, tá? Eu acho que em breve a gente pode retomar essa conversa e, e dizer para ti o seguinte, que, porra, nós estamos aí para levar as informações, tá? Para o público, tentar mostrar o que a gente faz, o que tu faz, o que tu fizeste, o que tu vai fazer ainda para que a nossa sociedade seja melhor, né? E o teu exemplo é realmente um guia, né? Uma luz assim para as pessoas tomarem como referência e, e a gente como tu que eu quero ter aqui conversando comigo para que as pessoas se interessem e vejam como é possível mudar o contexto social que a gente vive, né? Com as mais simples iniciativas, né? Basta ter um entendimento do que é verdadeiro, do que é correto, do que é moral, do que é justo e fazer, né? E não ficar dependendo do uso da força praticado pelo governo para que a gente consiga realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, né? Então, eu queria que tu te despedisse do pessoal aí que está nos ouvindo todo esse tempo, certamente porque tu está aqui, e dê uma mensagem aí para os jovens que certamente vão ter que carregar esta chama da defesa da liberdade para que o nosso país realmente saia do atraso, para que entre na modernidade que por aqui nunca passou. Só tenho que te agradecer, Roberto, porque o meu aprendizado, o Peter Wilms aqui entrou junto comigo no mesmo dia no IE, tá? O alemão, baita queridão aí. O Nicola, Uhum. tô vendo aqui também, tem o Clio Corbeta, tem uma porção de pessoas. Não, tem um monte de Roberto, fãs teus aqui, né? Eu já vi todos eles, sem dúvida. E aí, eu só tenho que agradecer, cara, realmente as pessoas que se permitem acreditar naquilo que o Dr. Baraldi, que, que, que podem fazer, tá? A gente não é porque a história do ratinho que pulou e os caras diziam, vai dar choque, só que ele era surdo, ele falou e pulou. São historinhas que mostram pra gente na vida que a gente tem capacidade de fazer, cara. Que a gente se junta. Ali nessa obra da Cristóvão, vem uma pessoa amiga e diz assim, olha, aqui na Lusitana tem um monte de fios, aqueles emaranhados de Porto Alegre, sabe, cara? E ali, não sei o que, dá para resolver isso? Esse cara, dá. Tu pega, vê de quem são os fios e fala com os caras. Ah, mas eu não sei como é que foi. Cara, eu não entendo de obra. Quando eu vi, tinha lá doação de concreto. Para ter uma ideia, Roberto, uma pessoa que participou da obra com a sua empresa, que não recebeu, doou a mão de obra para fazer a contenção lateral do concreto. O empresário. Pé da cara por não ter recebido, pé da cara por terem parado a obra, e assim mesmo ele vai lá e doa aquilo que ele deveria receber, tá entendendo? Uhum, Cara, isso uhum. é sensacional, tá? Chame do que quiser, mas isso aqui é sensacional. Então, pô, quem é o bom do asfalto? É o Bill, então chama o Bill do asfalto. Pô, cara, o cara chegou lá achando que ia fazer uma obra, disse, não, nós queremos que tu doe aqui. O cara ficou assim. E doou, sabe? Os tubos lá, o Bortoncelo, enfim, o Júnior faz todo, eu não vou, eu tô citando nome,
Mas eu tive a ajuda de um cara chamado Fernando Calmo, que é engenheiro da Vert, um cara nota 10, ele entende, ele analisava do grupo de voluntários ali, e ele conversava com a prefeitura, conversava com tudo. Então, essa ajuda, não perguntem, façam. E, paralelo a isso, separe um tempinho para dar um passo para trás, olhar o cenário todo, ver como é que eu posso contribuir, quando a gente fala de formação, de educação, que forma eu posso contribuir para que no futuro não necessite mais de atitudes como a minha, sabe? A gente falta educação no Brasil, falta, mas não adianta tu querer educação, são 50, 60 anos para mudar isso. Tu tem que começar com atitudes como acabar com a impunidade, uma série de coisas já. Isso, para isso a gente tem que colaborar. Então, eu sou mas isso tudo não acontece se não tiver atitudes como a tua, né? Não é certamente. minha, não são minhas. Como a tua? Como a tua? De muita gente, cara. Mas cuide com esse discurso de coletivismo, que o que importa é a sociedade. Não, cara, o que importa é o indivíduo. E a sociedade é formada com vários indivíduos. O coletivo, chamado coletivo, nada mais é do que vários indivíduos. Tu tem que, se tu fores levar para o lado espiritual, que eu acho um lado muito importante, tu tem que estar bem e iluminado para poder iluminar a tua volta. Não adianta tu querer satisfazer o outro, atender o outro. A máscara que cai no avião, primeiro é em ti. Tu pode ter tua filha querida, teu filho querido do lado. Se tu for botar nele, tu não vai conseguir botar nele e nem em ti depois. É um péssimo, é um desserviço. Tu tem que botar em ti para ajudar o outro. Então tu tem que estar bem. Busque estar bem, ajudando, etc. É isso. É isso aí. Dado, Valeu, muito obrigado. Um abração. Vamos ver se a gente coloca lá o Melo e o Ricardo Gomes, né? Agora, em seguida. E depois a gente comemora. Vamos. Tá bom? Vamos comemorar sim. Tá? Parabéns a todos os Valeu. eleitos aí também. Abração, Roberto. Abraço, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.